Bom, vou tentar. Bom dia, irmãos. Então, como eu estava falando, essas coisas elas estão permeadas, né, nos assuntos que as pessoas tratam, que nós tratamos, às vezes, involuntariamente, nós acabamos puxando sobre esses assuntos. Sobre guerras, né? Nós temos aí a guerra lá na região ali de Jerusalém, guerras na Rússia com Ucrânia, desastres. Recentemente nós estamos aí passando pelo desastre no Rio Grande do Sul, pestes, né? Nós estamos aí vendo pessoas próximas de nós passando por isso, algumas pessoas não tão próximas que passaram por isso. E essas coisas, irmãos, muitas delas deveriam nos levar a considerar algumas coisas. Às vezes nós olhamos para isso e julgamos as pessoas pelas quais estão passando, as suas reações. Isso é natural, né? A gente olha e fala, de repente uma pessoa tem uma reação meio estranha, nós falamos, por que essa pessoa está reagindo assim? Na verdade, as circunstâncias que as pessoas passam, elas deveriam nos levar a considerar em que está firmada a nossa alegria. Ela está condicionada a quê? Porque nós sabemos que a alegria, nós podemos buscar a alegria em duas circunstâncias. Nós podemos buscar a alegria melhorando as circunstâncias da nossa vida. Ou seja, a gente pode tentar buscar uma alegria tendo um bom emprego, um trabalho confortável, uma boa família, né? Onde você sempre tem tranquilidade. Podemos tentar buscar felicidade em ter uma reserva, né? Uma quantidade de dinheiro guardada que possa trazer um certo conforto. Mas, irmãos, toda alegria baseada nisso, nós sabemos que ela está fadada ao fracasso. Ela está tendente a acabar. Por quê? Porque nós sabemos que o dinheiro, ele se acaba. Nós sabemos que, tanto na Bíblia como fora da Bíblia, extra Bíblia, nós vemos relatos de famílias que passaram por problemas. Então, nenhuma família está imune a problemas. Nós não nos tornamos crentes para termos uma vida familiar tranquila. Isso não acontece. A Bíblia não promete isso. Toda família está sujeita a ter problemas. E isso quando nós não somos atingidos por coisas as quais não estão ao nosso alcance, como nós acabamos de citar. Todas essas tragédias, a morte, são coisas, a doença, elas muitas vezes elas não estão ao nosso alcance. Nós não conseguimos evitar essas coisas. Essas coisas simplesmente elas vêm. E se a nossa alegria estiver firmada nessas coisas, ela se acaba. Ela se esvai, ela vai embora. Esse é um tipo de alegria a qual a maioria das pessoas busca. Mas existe uma outra alegria a qual a minoria busca, né? Que é aquela alegria condicionada em Deus, nas coisas espirituais, nas coisas que Deus nos deu em Cristo Jesus. Esta é uma alegria, como eu falei, condicionada em Deus, não nas coisas deste mundo. Independente das circunstâncias, esta alegria ela permanece. Ela é perpétua enquanto nós vivemos aqui e ela transcende para a eternidade. Ela transpõe a nossa morte e vai para a eternidade. Eternamente seremos felizes com Deus. Então, tem essa felicidade. E essa felicidade nós encontramos descrições de pessoas que experimentaram desse tipo de felicidade nas Escrituras. Por exemplo, né, os apóstolos, quando eles foram levados ao Sinédrio ali, né, em especial Pedro e o outro apóstolo, que eu não lembro, mas eles foram levados ao Sinédrio e ali eles foram exortados a não pregarem mais em nome de Jesus. Não pregarem o nome de Jesus. Só que esses homens não somente foram advertidos com palavras, mas eles foram chicoteados, foram apanhados, açoitados por causa disso.
E o interessante é que, né, algo fora da natureza humana, eles saíram dali regozijando, alegres, contentes, felizes por ter apanhado. Você já bateu no seu filho e seu filho, no final, ficou feliz por ter apanhado? Pois aqueles filhos de Deus, eles apanharam ali e ficaram felizes por terem padecido por causa de Cristo. Serem dignos de sofrer por causa de Cristo, né? Isso está lá em Atos, capítulo 5, versículo 40 e 41, diz assim: E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Então, eles saíram contentes dali, né? É algo fora do comum. Não faz parte da nossa natureza humana. Nós nos alegramos por sofrermos tal repreensão. Outra ocasião, né, que nós podemos ver isso é com Paulo e Silas. Estes homens, eles tiveram a alegria em uma circunstância totalmente adversa. Eles foram julgados, foram presos, né, sem serem julgados, na verdade, julgados de forma incorreta, né, de forma ilegal, e foram jogados à prisão, presos. E o interessante é que à noite, meia-noite, esses homens estavam louvando ao Senhor, cantando ao Senhor. E os que estavam ali estavam ouvindo o que eles cantavam, lá em Atos 16, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Irmãos, é muito interessante esse tipo de reação proporcionada por Deus na vida desses homens. Eles não tinham, literalmente, a sua alegria, a sua felicidade condicionada às coisas deste mundo, às circunstâncias deste mundo. E percebe que eles poderiam até murmurar contra Deus aqui, porque esses homens estavam fazendo a vontade de Deus. Eles não estavam passeando, fazendo um passeio no parque, ou usufruindo dos deleites desta vida. Não, eles estavam fazendo a vontade de Deus, que era proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E eles, os homens, apanharam por causa disso. Sofreram por causa disso. Mas, no entanto, eles se alegraram por causa disso. Por sofrerem por Cristo. Por sofrerem por servirem a Deus. O mesmo apóstolo Paulo que sofreu ali, naquele local, ele escreve depois à igreja de Filipos, que foi o local onde ele passou por isso com Silas. E ele diz àqueles irmãos lá, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, a nossa alegria, ela está no Senhor. Sempre no Senhor. Essa é uma alegria que o cristão pode buscar, deve buscar e que ela dura para sempre. Independente das circunstâncias. Se você tem ou não tem dinheiro, se nós temos ou não saúde, se morremos ou se vivemos, independe. O povo de Deus, ele deve ter, irmãos, a sua adoração a Deus permeando a sua vida, tomando conta de toda a sua vida. Por causa desses inúmeros benefícios que Deus nos dá, a nossa vida deve ser uma verdadeira adoração a Deus. Como aquele fato que aconteceu lá com Maria, né, quando ela ungiu Jesus com aquele unguento. Lá fala que o cheiro daquele unguento encheu aquele ambiente. Então, a nossa adoração a Deus, em demonstração de gratidão pelo que Ele fez por nós,
deve fazer isso. Deve fazer com que toda a nossa vida seja permeada com essa adoração, com gratidão ao Senhor. E quando nós temos essa disposição de agradar, de louvar a Deus, né? Orações agradecidos, isso reflete felicidade, nós estamos contentes. Quando você está contente com alguma coisa, o que isso reflete na nossa vida? Reflete felicidade, alegria. Se nós temos contentamento com algo, nós estamos alegres. Ou seja, um exemplo que eu dei lá sobre as pessoas buscarem felicidade é as coisas materiais. As pessoas, elas se sentem felizes quando elas estão realizadas na sua profissão, com o dinheiro que ela tem, com a família que ela tem, elas se sentem realizadas. E por isso elas se julgam felizes. Elas são felizes, mas perdeu isso, perdeu a felicidade. Quando nós estamos contentes em Deus, é assim que nós nos encontramos, felizes. Só que não depende das circunstâncias dessa vida. Não depende se as coisas estão indo bem ou mal. Só depende de Deus. Irmãos, sempre que as pessoas, tanto na Bíblia como extra-Bíblia, fora da Bíblia, nós olhamos na história e vemos que as pessoas adoraram a Deus. Elas fizeram isso porque elas viram Deus, quem Ele é e o que Ele fez por essas pessoas e quem elas são e como elas são perante Deus. Pecadoras, frágeis, impotentes, dependentes de Deus. E a consequência de enxergar isso foi exatamente a adoração ao Senhor. Nós, para adorarmos a Deus, devemos olhar para Deus. A nossa visão deve estar em Deus. Nossos pensamentos têm que estar em Deus. Se eles estiverem em qualquer outro lugar, isso não será uma adoração a Ele. Nós não conseguiríamos adorar a Deus se estivermos pensando, sei lá, no nosso trabalho, por exemplo. Eu não vou conseguir adorar a Deus se eu estiver pensando na minha família, se eu estiver pensando em outras coisas que não seja Deus. É isso que leva a uma verdadeira adoração a Ele. O nosso texto, irmãos, nós iremos meditar em Colossenses, capítulo 3. Ele não tem ali de forma explícita a questão da alegria. O que mostra ali, como eu já falei já um pouco, é sobre uma adoração em agradecimento a Deus. Um coração agradecido, dando graças, como é o termo que ele usa aqui, dando graças a Deus por tudo em Cristo Jesus. Nessas circunstâncias, nós temos alegria, reflete a nossa alegria quando nós estamos agradecidos e louvamos a Deus em agradecimento. Então, é isso que nós iremos meditar no nosso texto hoje, e nesse texto nos mostra alguns aspectos de como fazer uma adoração a Deus em agradecimento. Em realmente louvar e adorar a Deus com um coração agradecido. O apóstolo Paulo exorta aqui aqueles irmãos e nos mostra, tanto a eles como a nós, nos mostra a forma correta de fazermos isso. Colossenses, 1 Timóteo, quarta-feira, né? Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Percebe aqui que o apóstolo exorta aqueles irmãos a estarem ensinando e admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Com graça, ou seja, com um coração agradecido, em gratidão ao Senhor. E no versículo 17, estende essa forma de adoração, né?
não somente com hinos e salmos, cantos espirituais, mas ele fala em tudo. Fala assim: e quanto fizeste por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, é nesse aspecto que nós estaremos abrangendo esse versículo, na questão de dar uma adoração ao Senhor, uma adoração em agradecimento. E para que isso aconteça, irmãos, a primeira coisa que o apóstolo Paulo exorta aqueles irmãos é falar assim: que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Palavra de Cristo. Esse é um termo pouco usado nas Escrituras. A palavra de Cristo. Se refere muito como Cristo sendo a palavra, mas a palavra de Cristo, pouco é usado esse termo nessa ordem. E o que seria isso, a palavra de Cristo? A palavra de Cristo nada mais é que o que Cristo ensinou e aquilo que é falado de Cristo. Ou seja, resumindo, a palavra de Cristo é toda a Escritura, porque toda a Escritura ela aponta para Cristo. Toda a Escritura fala sobre Cristo. Então, essa palavra de Cristo, ela precisa estar em nossas vidas. Ela precisa estar em nós. Cristo fala isso lá em Lucas, capítulo 24, versículo 27. Ele fala assim: começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Bom, esse é um fato lá no caminho para Emaús. Aqueles dois discípulos que andavam, Jesus apareceu no meio deles e começava a falar. E começou a falar do Messias, dele, desde, como ele diz, desde Moisés, desde o Pentateuco até os profetas. Toda a Escritura fala sobre Cristo. Tudo aponta para Cristo. Então, para que nós comecemos a adorar a Deus, é necessário que a palavra de Cristo esteja em nós. Que a palavra de Cristo esteja nas nossas vidas. Por que o apóstolo Paulo usaria esse termo aqui, palavra de Cristo? Provavelmente, irmãos, ele estaria dando uma exortação contra os falsos ensinamentos que entravam dentro da igreja. Exortando a igreja de Colossenses a colocar Cristo no seu devido lugar. Ou seja, naquilo onde nós devemos sempre colocar, no centro. Porque o que estava acontecendo naquela igreja era falsos ensinamentos adentrando dentro da igreja. Costumes judaicos, se os irmãos atentarem aqui os capítulo 2, no final, vai descrever ali que aquele povo estava muito lidando com costumes judaicos, coisas do judaísmo adentrando dentro da igreja. O apóstolo Paulo fala assim: olha, o centro das Escrituras é Cristo. Então, uma igreja que se diz seguir as Escrituras, mas Cristo não está no centro, então ela não está seguindo as Escrituras. Ela não está seguindo a palavra de Deus. E é impressionante, irmãos, aqui fica um alerta, né? É impressionante como a tendência humana é sempre tirar Cristo do centro e colocar o homem, ou qualquer outra coisa, menos Cristo. E dizer-se ainda que está usando as Escrituras para isso. É mentira. Porque toda a Escritura, ela fala sobre Cristo. Ela aponta para Cristo, ela nos guia a Cristo. É para isso que serve o Velho Testamento. É sobre isso que fala o Novo Testamento, de Cristo. Se nós queremos adorar a Deus verdadeiramente, nós precisamos conhecer a Cristo, conhecer a palavra de Cristo, saber quem Ele é e o que Ele fez por nós. Sem isso, nós não adoramos ao Senhor. Paulo ele ainda fala aqui no versículo, né? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Habitar significa morar. E, irmãos, para que a palavra de Deus more em nós, nós precisamos morar na palavra de Deus. Habitar na palavra de Deus, morar. Um exemplo bem interessante é realmente a nossa moradia, né? A casa que nós moramos.
Nós podemos ir na casa uns dos outros e, de repente, né, o irmão mostrar todos os cômodos da sua casa. Eu vou conhecer todos os cômodos da sua casa. Ótimo, beleza. Mas no final de tudo isso, eu vou voltar para minha casa, para minha habitação, onde eu moro. Porque é onde eu moro que eu me sinto à vontade. É onde eu moro que eu me sinto refugiado, protegido. É onde eu moro que eu encontro descanso. Eu não sei se é assim com vocês, mas quando eu vou para a casa de uma pessoa, por mais hospitaleira que essa pessoa seja, eu não consigo ficar muito tempo porque eu canso. É impressionante como a gente parece só descansa na nossa cama. Eu não sei por que isso acontece, mas comigo é assim. A gente só consegue descansar na nossa cama. Por quê? Porque nós habitamos ali, moramos ali. É ali que a nossa consciência, todo o nosso ser, ele se transfere, fala assim, bom, aqui é o seu lugar. Aqui é a sua habitação. Irmãos, esses exemplos, eles se aplicam à palavra de Deus. Quando nós habitamos na palavra de Deus, nós buscamos refúgio nela, nós buscamos descanso, consolo nela. É nela que nós nos sentimos à vontade. E para que ela habite em nós, irmãos, é necessário que nós habitemos nela. É necessário que nós debrucemos, nos sintamos à vontade com a palavra de Deus, que ela seja esse refúgio para nós. Se ela não é nada disso, ela vai ser como a casa do seu irmão que foi apresentada para você, como a casa do meu irmão, que eu olho, opa, legal, tudo bem e tal, mostra bonito e tal, mas tchau, vou para minha casa. Se a palavra de Deus, se nós não nos sentimos à vontade, é isso que ela é para nós. A casa de um estranho, a casa de uma outra pessoa, mas não a nossa. Então, dificilmente ela vai habitar em nós. Dificilmente as pessoas vão olhar para nós e ver o que a palavra de Deus diz. Os cristãos, antigamente, eles foram chamados de cristão, não porque eles reivindicaram esse nome. Falaram, nós somos cristãos porque seguimos a Cristo. Não, as pessoas olharam para eles e falaram, olha, são os cristãos. Chamaram até de hereges, os cristãos, seguidores de Cristo. Porque faziam aquilo que Cristo fazia. A palavra de Deus, a palavra de Cristo habitando em nós, ela reflete Cristo. Ela precisa habitar em nós. E aqui, ainda no texto, ele fala assim, abundantemente. Abundantemente. Com toda a sua riqueza, né? A palavra de Deus, ela precisa permear todo o nosso ser e toda a nossa vida, toda a extensão da nossa vida, irmãos. Ela precisa permear todo o nosso ser. E a palavra de Deus, ela é riquíssima. Riquíssima, uma fonte de riqueza inesgotável é as Escrituras. Por mais que a gente venha a ler as Escrituras, ler, reler, ler. Eu falei um exemplo aqui, né? Eu acho que foi na quarta-feira, não me lembro exato, que eu li alguns textos e, de repente, eu passava por esses textos e falava, puxa, por que eu não vi isso aqui? E depois a gente ouve a pessoa pregando naquele texto e fala, poxa, mas por que eu não entendi isso? E sempre a gente está lendo as Escrituras, ela é uma fonte inesgotável. E eu estou falando de textos conhecidos, textos que nós lemos, que nós acabamos de estudar. E existem muitos textos dos quais nós passamos e nunca ouvimos falar. É como aqueles pessoas que astrólogos, né, estudam o espaço. Eles estudam, e quanto mais eles enxergam o espaço, mais eles veem o quão difícil é chegar até o fim disso. Quanto mais eles estudam, mais aparece uma outra galáxia, e essa galáxia é gigantesca, maior que a nossa, e mais eles vão vendo, olha, não tem fim. A palavra de Deus, quanto mais a gente se aprofunda nela, mais a gente percebe quanto a gente não conhece dela e o quanto a gente precisa conhecer dela. Por isso é que ela precisa estar abundantemente
habitar abundantemente em nós. Ou seja, irmãos, é um trabalho para toda a vida. Nós precisamos estar habitando, buscando a palavra de Deus sempre. Sempre. A questão da abundância, né? Isso também implica a você estar se alimentando da palavra de Deus. Buscar a palavra de Deus, a palavra se refere a ela como um alimento espiritual. E isso, nós precisamos de ser nutridos pela palavra de Deus, para que ela abunde em nossas vidas. Precisamos nos alimentar dela, né? Recentemente, eu tenho estudado sobre alimentos nutritivos para tentar melhorar a minha saúde, né? A gente fica bombardeado com notícias ruins. Então, poxa vida, deixa eu melhorar a minha alimentação, senão eu vou ser derrubado também. Então, nessa paranoia, né? Não chegou a ser uma paranoia, mas tudo bem. Eu estava lendo sobre nutrições, né? Sobre alimentos nutritivos e interessante, né? Se você se excede nisso, você faz mal para você. A gente não pode exceder nos nutrientes do nosso corpo. Por exemplo, ferro. Você não pode comer muito ferro, senão você vai ter uma diarreia. Então, você precisa ter um equilíbrio, né, na alimentação para o nosso corpo. Mas o interessante desse alimento espiritual, irmãos, esse alimento nutritivo, você pode se deleitar. Você pode se debruçar aqui, e como eu já ouvi um amigo meu dizer, você pode baixar o queixo e comer, se alimentar incansavelmente. Porque isso não vai fazer mal para você. Quanto mais a gente se alimenta da palavra de Deus, mais ela faz bem a nós. Mais nos tornamos fortalecidos, desenvolvidos, crentes saudáveis. Quanto mais buscamos a palavra de Deus, é um banquete o qual Deus nos deixou para que nós nos alimentássemos. Está na sua mão. E sabe o que às vezes a gente faz com ele? Tratamos como se fosse um pratinho de petisco. Vamos lá e pegamos um petisco. E o que um petisco faz na sua vida? O que ele adiciona? Nada. A palavra de Deus é um banquete o qual devemos nos deliciar, debruçar sobre ela, para que ela abunde em nossas vidas, para que a nossa vida reflita Cristo. As pessoas olhem para nós e não precisemos falar que somos crentes. As pessoas irão dizer, olha, esse rapaz, essa moça, eles são crentes. A sua vida diz isso. Então, o apóstolo Paulo exorta aqueles irmãos que essa palavra habite em suas vidas abundantemente. E nessa mesma frase, né, irmãos, ele finaliza dizendo assim, na verdade eu pulei isso aqui, tá? Habite em vós abundantemente. Deixa eu voltar aqui. Quando o apóstolo Paulo fala aqui em vós, ele está se dirigindo especificamente à igreja. Ele fala em vós, ele está falando à igreja, não pessoalmente. É claro que nós sabemos que o pessoalmente se aplica, mas ele está se relacionando à igreja em si. E por que o pessoalmente se aplica? Irmãos, porque para que a palavra de Deus permeie toda a igreja, é necessário que eu e você estejamos cheios dela. Para que no domingo e em toda a semana a igreja esteja sendo permeada pela palavra de Deus. Não é vir aqui no domingo, ouvir o que o pregador tem a dizer sobre a palavra de Deus e ir embora e acabou. Não, o alimento ele é constante. Eu e você deveríamos estar vindo das nossas casas alimentados da palavra de Deus para a igreja. E aqui na igreja sermos alimentados novamente pela palavra de Deus. É dessa forma. Nós tomamos café e os que ficam aqui almoçam. Mas eu duvido que os que vêm das suas casas não venham sem comer nada. Tipo assim, eu não vou comer nada porque eu vou comer na igreja.
Não é assim. Geralmente a gente comeu ontem, né, em nossas casas, ou de repente tomou um café em casa, se estávamos com fome. Então, irmãos, a alimentação na palavra de Deus não é só quando nós estamos aqui, mas principalmente quando nós estamos em casa. Porque a maior parte do tempo nós não ficamos aqui. Nós ficamos aqui algumas horas, né? Difíceis, que nos dão sono, ficamos cansados e tal. Poucas horas. É em nossas casas, no trabalho, onde nós andamos, é que ficamos a maior parte do tempo. E precisamos pegar esse tempo e administrá-lo bem para que a palavra de Deus possa nos nutrir. E essa nutrição, ela possa chegar aqui e refletir em toda a igreja. As pessoas cheguem, você chegue aqui e as pessoas olhem para você e falem assim, nossa, como você está bonito. Como você está bonita. Os homens geralmente não falam isso uns com os outros, mas as mulheres geralmente falam, nossa, você está bonita. Então as pessoas vão olhar para você e vai ver o quão a palavra de Deus está fluindo sobre a sua vida. É esse tipo de elogio que o cristão deveria buscar. É isso que nós devemos fazer com que as pessoas vejam. Que a palavra de Deus está abundando em nossas vidas. E com isso elas podem ser abençoadas através de nós, pela palavra de Deus. Porque o que falamos sobre a palavra de Deus está em conformidade com a palavra de Deus. O que pensamos é na palavra de Deus. O que cantamos, etc. O que ouvimos, tudo está sendo permeado, tomado pela palavra de Deus. Então, por isso que o apóstolo está se referindo à igreja aqui. Ele está se direcionando à igreja, mas isso não se resume à igreja quando ela está se reunida, mas a todos os membros desta igreja. Aqui no versículo ainda, irmãos, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria. Em toda a sabedoria. O que é o termo sabedoria significa na palavra de Deus? Sabedoria, quando você tem sabedoria, é quando você coloca em prática aquilo que você aprende na palavra de Deus. É colocar em prática aquilo que aprendemos. Onde nós andamos, nas nossas casas, no trabalho, escolas, na vizinhança, onde nós estivermos, nós somos sábios quando colocamos em prática aquilo que ouvimos da palavra de Deus. O contrário também funciona. Nós nos comportamos como tolos. Quando as pessoas olham o nosso comportamento e eles não estão em conformidade com a palavra de Deus. Nós damos mau testemunho quando as pessoas olham para as nossas vidas e ela não está em conformidade com a palavra de Deus. Seja sábio, sejamos sábios. Colocando em prática, né, aquilo que nós ouvimos. Porque eu digo, irmãos, graças à misericórdia de Deus, nós somos grandemente abençoados, porque ouvimos a palavra de Deus como realmente ela é. As pessoas que, eu pelo menos tenho visto que as pessoas que têm pregado a palavra de Deus, eles têm se esforçado para passar ela como ela é. Não tem camuflado, não tem tentado enfeitar para que as pessoas possam aceitar, não. Tem se esforçado para passar como ela é. E poucos são os lugares que têm feito isso. Então, ou seja, você tem uma responsabilidade maior, porque você tem ouvido a verdade. Nós temos essa responsabilidade maior, porque temos ouvido, e com isso precisamos ser sábios, colocando em prática. Essa é a forma que nós adoramos a Deus. Quando as pessoas enxergam nas nossas vidas aquilo que nós aprendemos sobre Ele, nós glorificamos a Deus, irmãos. Muitos homens na história, eles deram grande demonstração de fé
nas suas vidas, glorificaram a Deus nas suas vidas, porque eles fizeram aquilo que a palavra de Deus pediu. Aquilo que Deus ordenou na sua palavra. É essa a nossa adoração, é dessa forma que nós levamos as pessoas a olharem para o Senhor, quando nós adoramos Ele com a nossa vida. Versículo 16, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ensinando e admoestando-vos uns aos outros. É interessante isso aqui, né? Ensinando e admoestando-vos uns aos outros. Só que aí ele fala com salmos, hinos e cânticos espirituais. Bom, isso aqui é interessante porque nos alerta a algo. É bom nós continuarmos cantando hinos que tenham verdades bíblicas. Verdades que ensinem, porque o ensinar é o quê? É você transmitir uma verdade doutrinária, uma verdade bíblica, uma doutrina bíblica. Isso é ensinar. Então, o que nós cantamos precisa estar em conformidade com a palavra de Deus, porque é através disso que, como diz o apóstolo Paulo, nós podemos exortar, ensinar as pessoas. O exortar seria você advertir, você corrigir alguém. Então, nós podemos fazer isso com o que nós cantamos, e devemos fazer com o que nós cantamos. Por isso, o que nós cantamos deve estar em conformidade com a palavra de Deus. E aí ele descreve, né, o que seria esses cantos, né? Ele fala... salmos, hinos, cantos espirituais. Salmos provavelmente esteja fazendo uma referência aos salmos. Hinos, provavelmente são os hinos os quais havia entre o povo, né, entre as igrejas, os quais eles cantavam ao Senhor. E cânticos espirituais seria generalizando tudo isso, né? Só que ele coloca ali um grande adjetivo, né? Cânticos espirituais. Que sejam espirituais, não é qualquer cântico. Porque nós sabemos que muitos não são espirituais. Mas os espirituais devem ser cantados. E quando nós cantamos, nós ensinamos, nós admoestamos. A verdadeira adoração, irmãos, ela está vinculada à verdade, ao conhecimento da verdade. Jesus, quando exorta aquela samaritana, ele diz assim que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Para adorar em verdade a Deus, é necessário conhecer as verdades de Deus, conhecer a Deus, saber quem Deus é, o que Ele fez. Se nós não sabemos nada de Deus, nós não estaremos adorando a Deus. Ou se nós adoramos um Deus amoroso, mas que, tipo assim, não liga para o pecado, nós não estamos adorando o Deus verdadeiro. Nós estamos adorando um ídolo criado por nós. Porque o Deus que é descrito nas Escrituras, o Deus verdadeiro, ele é um Deus amoroso, mas também ele é um Deus santo, que não tolera o pecado, que não aceita o pecado. Então, a minha adoração a Deus, para que ela seja verdadeira, para que ela ensine, né, o que nós cantamos, para que seja verdadeiro e ensine, precisa ser em conformidade com a verdade, com a palavra de Deus. Precisa termos conhecimento de Deus. Porque, irmãos, o fato é que o que nós aprendemos das Escrituras deve sempre nos levar a adorar a Deus. Quando nós conhecemos mais de Deus, esse é um dos objetivos, que nós o adoremos mais, que nós glorifiquemos mais o Senhor, pelo que Ele é, pelo que Ele fez. A teologia não é para encher as nossas cabeças de conhecimento, não é para que nós saímos daqui com a cabeça cheia de conhecimento, não é esse o fim, é que nós o adoremos ao Senhor, nós conheçamos
tenhamos conhecimento do que ele fez por nós, e com isso, com corações agradecidos, nós o adoremos. Porque, irmãos, qualquer emoção ou qualquer coisa que você sinta, se não estiver firmado na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, para você adorar a Ele, qualquer coisa que você faça, movido somente por sentimentos, sem conhecimento de Deus, não serve para nada. Porque os sentimentos, eles são da nossa carne. São da nossa carne. Mas se eles não estão sendo bem direcionados, ou seja, se eles não estão sendo direcionados pelo aquilo que nós conhecemos de Deus, então esse sentimento não serve para nada. Essas emoções não servem para nada. Nós não estamos adorando a Deus. As nossas adorações, o que nós proferimos com a nossa boca é porque nós conhecemos de Deus e por isso nós estamos expressando isso. Nós conhecemos e reconhecemos o que Deus fez por nós e isso sai através dos nossos lábios, da nossa vida, da forma como vivemos. Os salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Ele fala isso, e é interessante dessa parte, irmãos, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. O interessante, quando ele fala salmos, hinos e cânticos espirituais, é que desculpa, tomar uma. É que, assim, nós damos uma ênfase maior à palavra de Deus, e isso está certo. Nós viemos aqui para ouvir, aprender mais de Deus, e isso está certo. Mas o que nós cantamos não é para preencher espaço. Não é simplesmente, vamos preencher tempo cantando hinos. Ou vamos, às vezes a gente faz isso, vamos cantar mais hino. Parece que está, alongando o culto. Ou o pregador pregou pouco, vamos cantar mais hino, parece que é só para preencher espaço. Não. Não tenhamos isso em mente. Os hinos que nós cantamos, os cânticos que nós cantamos, irmãos, não é para esse fim. É para a adoração a Deus. Nós devemos ter em mente que nós estamos adorando a Deus. O que nós cantamos, como ele fala aqui, que seja para o nosso ensino de uma estação, o que está baseado na verdade, sim. É para exortar os irmãos, sim, mas tenhamos em mente que Deus está presente. Ele é o nosso público, é para ele que nós estamos cantando. Não é simplesmente uma coisa exterior para que as pessoas vejam e escutem a nossa bela voz. Mas é uma adoração a Deus. E ela precisa ser verdadeira. Ela precisa ser, como fala, cantar com gratidão em seus corações. Cantar com graça em nossos corações. É dessa forma que nós precisamos cantar ao Senhor. Cantar com graça, irmãos, sempre reflete, remete àquilo que nós sabemos que Cristo fez por nós. E isso realmente é a graça de Deus. E tem que nos levar à gratidão. Uma gratidão verdadeira por tão grande benefício que Deus nos deu em Cristo Jesus. Por podermos nos achegar a Ele através de Cristo. Não existe uma outra forma de nos achegarmos a Deus se não for através de Cristo. Nós não poderíamos dizer que somos filhos de Deus se não fosse através de Cristo. Mas nós devemos cantar em nossos corações, com graça em nossos corações, com gratidão em nossos corações, porque Deus conhece o coração. Deus sabe quando nós estamos cantando de coração. Ele sonda os nossos corações. Porque, irmãos, se de repente eu começo ali no meu lugar, murmurar um hino, com a minha cabeça lá fora, tem outra coisa
que não seja Deus, eu talvez consiga enganar as pessoas. Consigo enganar até a mim mesmo. Mas a Deus não. Deus não vai aceitar o que eu estou cantando. Deus não vai nem ouvir o que eu estou cantando. Ele não quer nem saber. Essa é a verdade. Ele não quer nem saber o que eu estou cantando. Porque ele quer saber o que está no meu coração. E ele já sabe. Ele sabe que o meu coração não está nele. Meu coração está em outras coisas. Então é por isso que a exortação, quando é de adorarmos a Deus bem, ela está vinculada ao coração. Aquilo que nós fazemos, a nossa vontade precisa estar focada nisso. Precisamos estar fazendo com vontade, com desejo, de coração ao Senhor. Não de qualquer jeito. Não de qualquer jeito. Irmãos, quando eu sou uma pessoa bem chata, quando eu tenho alguma coisa para fazer e alguém se dispõe a me ajudar e essa pessoa faz de qualquer jeito, eu não gosto. Eu posso até deixar a pessoa fazer por delicadeza. Por delicadeza, eu até deixo a pessoa ir até o final e fazer. Mas tem grande chance de eu ir lá e refazer aquilo que ele fez. Porque fez de qualquer jeito. E isso é algo que me incomoda. Talvez incomode você, talvez você seja assim também. Eu imagino que Deus também se incomoda quando nós fazemos algo de qualquer jeito para Ele. É por isso que constantemente em Sua palavra Ele nos exorta. Nós estamos fazendo as coisas de coração, com vontade, com os nossos pensamentos, nosso coração voltados a Ele. E está aí uma coisa, irmãos, que tem se tornado difícil a cada passado tempo. Porque nós estamos lutando com diversas coisas deste mundo, o qual está tirando a nossa atenção. Muitas coisas deste mundo tiram a nossa atenção, né? Acontecem para tirar a nossa atenção. Os problemas, as dificuldades, tudo vem para tirar a nossa atenção. E é impressionante, eu estou falando isso por experiência pessoal. Eu tento fazer algumas coisas, entre elas é estudar a palavra de Deus, e eu já confessei isso para o pastor Valdir, que às vezes eu fico horas para conseguir sair do texto, ler o texto na sua íntegra. Tipo assim, o que eu falo ler o texto na sua íntegra é você ler e entender o que você está lendo. Porque antes de chegar a isso, eu já li 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes e simplesmente parei e tive que voltar porque eu já tinha me perdido no texto. É uma luta, para mim tem sido uma luta isso. Não sei para você, talvez você tenha mais facilidade do que eu. Eu agradeço a Deus por isso e oro por mim por isso. Mas eu vejo que isso é uma armadilha do diabo. O mundo está nos bombardeando com diversas coisas. Coisas que eu digo que até umas são legais. Coisas legais que eu falo assim, são necessárias. Mas elas não são mais importantes. Fora as que não são necessárias. O mundo tem nos bombardeado com mais coisas que não são necessárias, que são inúteis, do que com coisas úteis. Mas com todas essas, sejam inúteis ou não, ou úteis, todas elas são menos importantes do que aquilo que nós precisamos, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, se nós queremos adorar a Deus, seja aqui como igreja, seja no trabalho, seja em casa, na leitura da palavra de Deus, irmãos, eu peço perdão a Deus quando eu começo a ler a palavra de Deus e de repente eu não consigo finalizar. Eu peço perdão porque eu sei que isso desagrada a Ele. Isso não é do agrado de Deus. Isso reflete que eu não estou fazendo de coração. Que o meu coração está em outras coisas. Não na palavra de Deus.
uma adoração de coração que exemplifica bem, né, que nós estamos meditando aqui, é aquela feita pelo rei Davi quando ele leva a arca de volta para Jerusalém. O rei, ele começa a adorar a Deus ali, louvar o Senhor com todas as suas forças. Com todas as suas forças. E fica tão explícito ali que ele estava fazendo aquilo de coração, com todas as suas forças, que quando a sua esposa, né, Mical, ela vê aquilo, ela fica envergonhada. Ela olha aquilo, ela pensa assim, puxa vida, isso aí não é algo, tipo assim, conveniente para um rei estar fazendo. Ele não deveria estar fazendo isso. E quando ele chega, ela repreende ele. Ele fala, olha, eu estava celebrando o Senhor por algo que aconteceu. E a quem estava errado? Ela estava errada. Isso ficou bem claro pelo fato dela ter se tornado estéril. Davi não estava importando para o que as pessoas estavam pensando naquele momento. Ele não estava se importando se o que ele estava fazendo não era algo que um rei deveria fazer. Ele estava fazendo de coração, e aquilo era uma adoração a Deus, uma demonstração de gratidão a Deus pelo que Deus proporcionou, a volta da arca para Jerusalém. Então, irmãos, a nossa adoração a Deus, ela deve ser feita dessa forma. Eu não devo estar preocupado se o irmão do meu lado está ouvindo a minha voz, se ela está bem, se ela está desafinada, ou se o que eu estou fazendo, se as pessoas estão vendo. Se eu estou preocupado com isso, olha, posso me despreocupar, porque estou enganando a mim mesmo e os outros. Mas a Deus, eu não engano. Deus sabe que eu estou fazendo isso para impressionar as pessoas. Deus sabe que eu estou preocupado com a minha aparência. Mas eu não estou nem um pingo preocupado com ele. Deus julga os nossos corações, irmãos. No versículo seguinte, né? Já estamos quase finalizando, tá? Não estamos na metade da pregação do estudo. O irmão deve pensar, nossa, vai demorar mais. Bom, enfim. Ele fala assim, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Percebe, irmãos, que toda a nossa adoração ela está vinculada a Jesus. Como ele fala assim, quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus. E quando nós formos dar graças a Deus Pai, nós devemos fazer em nome de Jesus. Então, todas as coisas estão vinculadas a Jesus. Tudo está vinculado a Jesus. Então, quanto fizerdes, né? Tudo quanto fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome de Jesus. Então, ou seja, né? Às vezes a gente se levanta a questão. Eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? A resposta está aqui. O que você vai fazer, o que eu vou fazer, vai honrar ou desonrar a Cristo? Você tem certeza? Que o que você vai fazer vai honrar a Cristo? Então faça. Agora, se você tem dúvida se aquilo vai honrar ou não a Cristo, então não faça. Aqui está se referindo a tudo, irmãos. Então, não há uma separação entre aquilo que nós consagramos ao Senhor e aquilo que é secular. Não há uma separação. O crente é tudo o que nós fazemos, todas as nossas ações, todas as nossas obras, palavras, tudo o que fazemos deve ser em nome de Jesus Cristo. Deve estar em acordo com a palavra de Deus. Então, para nós cristãos, toda decisão que devemos tomar, toda ação que devemos fazer,
A nossa resposta está na palavra de Deus. Posso fazer, devo fazer, vou glorificar a Deus? Se sim, também faça. Não vou, não faça. Tenho dúvida, então não faça. Tudo o que devemos fazer. Porque toda a nossa adoração, ela não se resume aqui nas quatro paredes, né? Nós não adoramos a Deus somente quando estamos aqui. Nós fazemos maior adoração quando nós estamos fora. As pessoas estão olhando para nós. Aqui dentro reflete aquilo que nós fazemos lá fora, sabia? Eu, pelo menos, penso assim. Eu não vou ficar uma semana inteira de pecado e achar que um simples domingo no culto e eu vou ficar santo de uma hora para outra. Tipo, Deus vai estar aceitando a minha adoração como se nada tivesse acontecido, sem eu sequer ter me arrependido dos meus pecados. E depois voltar tudo de novo, fazer a mesma coisa e chegar no domingo e falar assim, como se nada tivesse acontecido, irmãos. Não funciona assim. Uma verdadeira adoração a Deus, eu penso que é todos os dias. E o que nós fazemos como igreja é um reflexo daquilo que nós fazemos individualmente, pessoalmente, em nossas casas. Trabalho, onde nós estamos. Se vivemos como cristãos, glorificando a Deus de coração naquilo que fazemos no nosso dia a dia, nós glorificaremos o Senhor de coração verdadeiramente quando estivermos juntos. Às vezes eu acho que a gente inverte a ordem das coisas, né? Achamos que, por exemplo, nós temos que convidar as pessoas para ouvir a pregação da palavra de Deus. Não, nós temos que pregar a palavra de Deus para as pessoas. Se possível, se for da vontade de Deus, trazer as pessoas já convertidas para a igreja. Amém? Não é isso que a igreja primitiva fazia? Levava as pessoas convertidas para a igreja. Às vezes nós pensamos assim, bom, vai estar chegando a ceia, está chegando o domingo, eu preciso melhorar, né, orar para chegar no domingo e poder louvar o Senhor. Não, irmãos, não é dessa forma que funciona. O domingo serve muito para a nossa edificação. Domingo, quarta-feira. Às vezes é onde nós nos alimentamos de forma mais profunda na palavra de Deus, né? De forma coletiva, na comunhão com os irmãos. Mas nós precisamos estar fazendo isso constante. Então, ou seja, né? Onde você estiver, no trabalho, seja brincando com as crianças da sua casa, se você tiver crianças, né? Seja fazendo alguma coisa desagradável, o que nós vamos fazer, irmão? Nós devemos estar glorificando ao Senhor na nossa mente e no nosso coração. Deus deve estar na nossa mente e no nosso coração. Principalmente nos momentos agradáveis, porque a tendência é a nossa carne querer sobressair, fazer com que nós esqueçamos de Deus. Mas nós devemos estar com Deus no nosso coração. Eu não vou contar. Eu ia contar uma experiência aqui, mas eu acho que eu não conto. Quando ele fala, irmãos, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, isso reflete, né? Isso significa a autoridade que há em nome de Jesus Cristo. Paulo fala sobre isso lá em Filipenses, né? Por isso também, Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, tudo que nós fazemos é com base na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. E se nós adoramos a Cristo, nós adoramos confiados na sua soberania sobre nossas vidas. Nós glorificamos a Cristo porque Ele comanda as nossas vidas, Ele é Senhor das nossas vidas. Por isso nós exaltamos a Jesus Cristo. Por isso nós precisamos fazer tudo em conformidade com Ele. Todas as coisas. Ele precisa ser Senhor. Porque se eu aceito determinadas coisas da palavra de Deus, eu falo, nossa, isso é para a minha vida. Né? O irmão pregou para mim. E eu vou fazer isso. Mas aí, em uma outra pregação ou em uma outra leitura da palavra de Deus, eu falo, não, mas isso aqui não. Mas isso aqui está meio obscuro, não quero saber, não é para mim. O irmão está pregando para o meu outro irmão que não veio. Bom, se nós nos comportamos assim, quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor das nossas vidas? É Cristo? Não acho. Eu acho que o Senhor da vida de alguém que se comporta assim, quando nós nos comportamos assim, é nós mesmos. Porque eu escolho o que manda em mim. Porque eu escolho o que eu vou seguir. Bom, eu escolho o que é interessante. Então, se eu estou escolhendo, não é Cristo que está à frente da minha vida. Então, nós devemos estar vivendo tanto vinculados à autoridade de Jesus Cristo, no seu nome, como a autoridade de Jesus Cristo tem que estar em nossas vidas. Ele deve ser Senhor em nossas vidas. Senhor em nós. Dando graças a Ele, a Deus Pai. Irmãos, nós começamos citando exemplos de fatos que estão permeando, né, rodeando as nossas vidas, guerras, tragédias, coisas ruins que acontecem. E os momentos mais difíceis de estarmos dando graças a Deus é justamente nesses momentos. Muitas vezes, a tendência do homem é esquecer de Deus. Mas a tendência do crente deve ser glorificar a Deus, dando graças a Deus, estando com o coração agradecido a Deus Pai, por tudo. Por tudo. Assim como Jó, nós devemos agradecer a Deus, mesmo não entendendo o que Deus está fazendo. Jó não estava entendendo o que Deus estava fazendo na sua vida, mas mesmo assim ele continuou glorificando a Deus. Continuou exaltando a Deus. Tem um texto que eu acho muito interessante, o apóstolo Paulo, quando ele está descrevendo o que ele está fazendo sobre o Evangelho lá em Filipenses, capítulo 1 ainda, eu acho. Ele começa a descrever que as prisões dele em Cristo têm favorecido para o Evangelho. E começa a relatar ali, né, que as pessoas, aqueles soldados que estavam ali acompanhando a sua prisão, têm ouvido o Evangelho, outros irmãos têm sido motivados a pregar o Evangelho por causa dele estar preso. Está vendo a perspectiva? Como é totalmente diferente? Uma perspectiva humana, carnal, irmãos, ela olharia para aquela circunstância e falaria assim, poxa vida, eu vim pregar o Evangelho de Jesus Cristo, vim para Roma para trazer o Evangelho, agora estou aqui preso, vou deitar aí e vou esperar a morte. Não é isso que poderia acontecer com muitas pessoas? Ela simplesmente falou assim, eu não vou fazer mais nada, agora eu vim para cá para pegar o Evangelho, Deus permitiu que me prendesse, então eu vou ficar aqui preso. Vou me comportar como um preso qualquer e acabou. Mas não. A prisão física de Paulo não foi a prisão do Evangelho. Porque o Evangelho foi propagado fortemente por ele. Ele escreveu várias cartas estando na prisão. Aquele homem estava glorificando a Deus através da sua vida. Percebe? Ele não fala que estava cantando hinos e salmos ao Senhor, mas é nítido que ele estava glorificando a Deus através da sua vida, mesmo numa circunstância ruim. Porque ele sabia que Deus era soberano e que ele estava ali por vontade de Deus e que Deus quer o melhor para ele. Por isso ele glorificava a Deus. Então, irmãos, quando a nossa
A alegria, ela está firmada em Deus, nas coisas de Deus, no que Deus fez para nós. Isso independe de circunstâncias. Independe. Porque nós reconhecemos a soberania de Deus nas nossas vidas. Então, se nós estamos passando por aflições ou não, é por vontade de Deus e Ele quer o nosso bem. É isso que estava no coração daqueles homens e deve estar nos nossos corações. É isso que a palavra de Deus nos exorta constantemente. Regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Que Deus abençoe, irmãos, a sua palavra. Obrigado pela atenção, os irmãos. Nós iremos.